Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com músicas. E hoje nós vamos estudar inglês com Bruno Mars, analisando a famosa música Talking to the Moon, conversando com a lua. Então, solta o like aqui nesse vídeo e interaja comigo aqui nos comentários. Bora para mais uma! Sim, possivelmente você já deve ter ouvido esta canção várias vezes. Nesta aula de hoje, nós vamos começar ouvindo e assistindo ao vídeo dele cantando ao vivo. Nós vamos ouvir sem texto, sem letra, sem legenda, sem auxílio de leitura nenhuma. Nós vamos iniciar ouvindo. Eu gostaria que você colocasse o seu fone de ouvido, que você prestasse atenção em tudo que ele está cantando e que você comentasse aqui no chat, nos comentários, de 0 a 10, o quanto que você consegue entender desta canção aqui, sem letra, sem legenda, sem texto, sem nada. Comente aí, de 0 a 10. Ouça ela sem legenda, sem letra e comente aí. O quanto que você consegue entender de 0 a 10. Vamos começar ouvindo, então, sem letras, sem legendas, e depois vamos analisar frase por frase desta canção completa. Vamos lá. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes
É isso aí! Se você conseguiu entender alguma coisa desta música completa, comente aqui e ó, deixa seu like, me ajude a continuarmos esse trabalho aqui na internet. E agora vamos ouvi-la com legendas em inglês, né? Este é o processo que eu sempre falo aqui. Ouça sem legendas, ouça com legenda em inglês e depois analise frase por frase, palavra por palavra. Bora então analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos assistir essa música inteira, esse clipe inteiro com legendas em inglês. Vamos lá. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Do you ever hear me calling? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 'Cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh. É isso aí, agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. I know you're somewhere out there. Vamos para a primeira frase da canção, que é I know you're somewhere out there. Quando ele canta isso, fica tipo I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. Unifique as palavras. Olha só. I know significa eu sei. You're, verbo to be, você é, você está. Nesse caso, você está. Somewhere, algum lugar.
out there significa lá fora. Essa frase significa simplesmente eu sei que você está em algum lugar lá fora. I know you're somewhere out there. I know you're someone... Ó, vamos lá. Eu vou executar aqui, né? Para vocês ouvirem o jeito que ele canta. Olha só. I know you're somewhere out there. Então, repete comigo aí. I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there, somewhere far away. E aí ele canta essa frase. Somewhere. Essa palavra somewhere, entenda que é uma junção de duas. A primeira, some, e a segunda, where. Se junta somewhere. Somewhere. Significa em algum lugar, né? Depois, far away. Distante. Quem aí lembra do reino tão distante do filme do Shrek? Não tem como esquecer, né? Que se chama Far, Far Away, que a gente adapta para tão distante. Far away significa distante, longe. Então ele tá cantando em algum lugar distante. Somewhere far away. I know you're somewhere out there, somewhere far away. E aí ele canta essa frase repetidamente, olha só. I want you back. I want you back. Falando junto, I want you back. I want you back. Significa eu quero você de volta. Ou você pode adaptar para eu te quero de volta. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy. E aí ele canta, My neighbors think I'm crazy. My neighbors significa meus vizinhos. Think, pensam ou acham, né? No sentido de opinião. I'm crazy. Que eu sou louco. Então, meus vizinhos pensam que eu sou louco. My neighbors think I'm crazy. Preste atenção no jeito que fica tudo junto. Olha só. My neighbors think I'm crazy. My neighbors think I'm crazy. E aí ele, esse crazy, fica crazy, né? Ele estica a vogal ali no final, né? My neighbors think I'm crazy. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. E aí ele fala, but they don't understand. Se fosse falar assim, o jeito que a gente aprende na escola tradicional, do jeito quadrado, seria assim, but they don't understand. Aí chega na canção, ele junta tudo isso. But they, vai virar uma coisa só, but they, e aí ele fala don't understand. Só que olha só o jeito que ele canta isso, fica muito mais leve na hora que é cantado, olha só. Neighbors think I'm crazy, but they don't understand. They don't understand. Você vai eliminar o T do don't e vai falar assim, ó, but they don't understand. But they don't understand. But they don't understand. Olha só. Neighbors think I'm crazy, but they don't understand. But they don't understand. É muito comum a questão do don't no inglês ser tratada como I don't like, I don't see, I don't understand, but they don't understand. O don't, que a gente aprende desse jeito, né? Muitas vezes ele é pronunciado apenas don't, I don't, you don't, they don't, we don't like. Desse jeito. Quando você entende isso, você começa a se acostumar com o inglês da vida real. Então, but they don't, but they don't understand. E aí o N do down, na verdade do don't, né? They don't, vai juntar com understand, vai ficar but they don't understand. Olha só, but they don't understand. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand.
E aí ele canta 2 vezes essa frase aqui, ó. You're all I had. You're all I had. You're all I had. You're all I had. O que significa? Você é tudo que eu tinha. Você é tudo que eu tive, na verdade. Porque está se referindo ao passado simples. Had é o passado de have, verbo ter. Então, you're, você é. Ali atrás nós falamos que é você está. Agora é você é. Lembrando que verbo to be é ser ou estar. E quando nós lidamos com essa contração aí, ó, é importante você lembrar que é uma abreviação de you are. Então, you're all I had. Preste atenção nas conexões aqui também, porque é isso que faz você entender uma música, tá? You're all I had. You're all I had. You're all I had. Understand, you're all I had. Preste atenção. You're all I had. You're all I had. Você é tudo que eu tive. You're all I had. You're all I had. E aí entra nessa parte aqui, que ele já está encaminhando aí para o refrão, né? Olha só que interessante. At night significa à noite. E é muito importante você entender que at night se refere ao ápice da noite, momento mais noturno possível. Por quê? Porque no inglês nós temos 2 modos de você se referir ao período noturno. Um deles é o in the evening. Você já deve ter visto isso aqui, né? In the evening. Inclusive, isso aqui significa de noite, tá? Também significa de noite. At night significa de noite. In the evening também significa de noite. Murilo, qual que é a diferença, então? Que palhaçada, né? Enfim, a diferença é o seguinte, ó. Preste atenção. Evening se refere ao período noturno. Então, por exemplo, quando alguém diz pra você good evening, significa que a noite está começando. Significa que a conversa está começando. Sempre que você vai iniciar uma conversa com alguém no período da noite, independentemente do horário, tá? Pode ser no começo da noite, como pode ser no final da noite, mas você vai iniciar alguma coisa, você sempre inicia dizendo good evening. É uma conversa de introdução. Então, essa palavra evening traz uma conotação de algo que está iniciando. Da mesma forma, quando você vai se despedir de noite, quando você vai se despedir, o que você fala? Good night. Olha, não comece uma conversa jamais de noite dizendo good night. Você chega num grupo de pessoas e fala, hey, good night. Se você vai dizer good night, é tipo assim, boa noite de tô indo dormir, tô indo embora. Então, good evening quando você entrar, quando você começar uma reunião, uma aula, por exemplo, e good night quando você terminar. Por que eu tô falando sobre isso? Porque in the evening, que seria de noite, traz uma conotação que é o princípio de algo. Já o at night fala sobre o final de algo. É por isso que aqui utilizamos in the evening, se referindo ao período noturno, e at, a preposição at, ela sempre se refere ao ponto final. Não ao ponto final, na verdade é o ponto específico. Aqui estamos falando do ponto final da noite, né? At night. Sempre que você vê alguma canção, alguma frase que utiliza a palavra night, isso se refere ao ápice da noite. Pode se referir até à madrugada. Pode se referir até ali o período da meia-noite. É sobre isso, tá? Por isso que a palavra meia-noite, nós falamos midnight e não mid-evening. Enfim. Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando ele canta at night, de noite, à noite. When the stars, quando as estrelas, light up. Preste atenção, temos aqui um phrasal verb. Para quem não sabe, phrasal verb é quando se junta uma palavra com up, down, on, off, né? Geralmente uma preposição, um advérbio. Light up é um conjunto de palavras que significa acender ou iluminar. Então, o que ele está dizendo? De noite, quando as estrelas iluminam, at night when the stars light up my room, iluminam meu quarto. Ele poderia aqui
de repente, ter especificado um quarto mesmo, um quarto para dormir. O termo bedroom geralmente é o cômodo da casa que tem uma cama, por isso que bed significa cama, bedroom. Só que ele usou room, que é o modo mais neutro de você se referir a um cômodo. Você pode adaptar, claro, para meu quarto, tá? Mas entenda, se você vai no hotel, room é o que se refere a um quarto que você vai ficar. Enfim, room se refere também a um cômodo vazio, por exemplo, né? Algo que não especifica. Tanto que se você fala living room, é a sala de estar. Bathroom é o banheiro de tomar banho, bathroom. Se você fala bedroom, que nem eu falei aqui, é o quarto. Então, room é uma palavra realmente que se refere a um cômodo, tá? Aqui você pode adaptar para meu quarto. Então, de noite, quando as estrelas iluminam meu quarto, my room. Vamos lá. O que quer dizer então? At night when the stars light up my room, I sit by myself. Quando ele canta I sit by myself, entenda que tudo que você fala com by myself, você está se referindo que é algo que você faz sozinho, por conta própria. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Se você quer falar assim, eu moro sozinho. Tem gente que fala assim, I live alone. Não, você não vai usar o termo alone. Você vai usar o by, a preposição by e o pronome reflexivo myself. Você vai dizer o seguinte, I live by myself. Significa eu moro sozinho, por conta própria. Quando ele fala I sit by myself, eu me sento sozinho, eu me assento sozinho. I sit by myself. Talking to the moon. E aí a frase é o título da canção. Talking to the moon. Conversando com a lua. Falando com a lua. Aqui vai uma outra observação que você não pode esquecer. Sempre que você usa talk, de conversar, se relacionar com alguém, de falar, você precisa do to. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer falar assim, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Bem simples. I need to talk to you. Preste atenção. I need to talk to you. O primeiro to ali que você tá vendo, I need to talk, ele é necessário porque são dois verbos. Sempre que você faz uma frase com dois verbos, você precisa de um to no meio, porque o segundo verbo é infinitivo. Agora, o segundo to, que vem depois do talk, é para indicar com quem que você vai falar. Tá? Isso é muito importante, entender que talk, ele se refere a conversar. E quando você quer especificar com quem, falar com quem, você utiliza to. Tanto que se eu quisesse falar, vamos simplificar isso aqui, se eu quisesse falar para você assim, fala comigo, conversa comigo, talk to me. Ou se você estiver irritado, você pode falar assim para a pessoa. Isso aqui é uma expressão, tá? Isso aqui existe. Talk to my hand. Fala com a minha mão. Talk to my hand. Agora, sabe qual que é o erro mais comum? As pessoas, ao invés de falarem talk to, falar com, elas falarem no literal. Talk with. Não é o jeito certo, tá? O jeito ideal é falar talk to. Ok? With dá uma sensação de soma. Estou conversando e tem aqui mais a pessoa que também está conversando. Não é esse o sentido, tá? O sentido aqui de falar diretamente a alguém, você vai usar to. Você pode perceber isso na música. O título da música não é Talking with the Moon. Não, não é isso, né? É conversando com a lua, falando com a lua. Você pode pensar assim, é falando pra lua então? Não. Talking é uma ação que exige uma mão dupla. Os dois estão conversando. Não é só ele falando pra lua, né? Não, é claro, né, que a lua não fala, mas é só pra você entender que é uma conversa. Se não, seria o verbo speak, falar pra lua, né? Enfim, talk indica que é uma conversa. Talk
é a essência de uma conversation. Então, se alguém falar, I need to talk to you, eu preciso conversar com você, não é que a pessoa só quer falar, não, é uma conversa, é uma conexão. Então, talking to the moon, conversando com a lua. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos recapitular aqui o início dessa canção, nós analisamos até aqui 50 segundos dessa música, viu? Ela tem 3 minutos. Vamos ver aqui a sequência desse trecho, né, agora é a parte principal da canção, né, que é o refrão. Olha só. Começa cantando Talking to the Moon, conversando com a lua. Trying to get to you. E aí ele canta Trying to get to you. Claro que na hora que ele canta get to you, fica get to you. Get to you. Vira um T só aquilo dali. Trying, para quem não sabe, é uma abreviação. Trying, esse termo aí, trying, é informal, é uma abreviação de trying to, que é tentando. Lembra que eu falei ali atrás que sempre entre dois verbos tem que ter o to? Por isso que fica trying to get to you. Então, tentando chegar até você. To you. Tentando chegar em você. Então, talking to the moon, conversando com a lua, trying to get to you, tentando chegar até você. Trying to get to you. In hopes you're on the other side. In hopes you were. Ele fala you were, né? Você pode falar you're ou you're on the other side. Quando a pessoa fala em inglês in hopes, se traduz para na esperança. You're on the other side. Que você está, you're on the other side. Ou que você esteja, né? Fica melhor. On the other side, do outro lado. Então, in hopes you are on the other side, na esperança de que você esteja do outro lado. E aí ele diz... Talking to me too. Conversando comigo também. Talking to me too. Talking to me too. Lembra que eu falei que talk, você sempre fala talk to? Tá aqui o exemplo. Talking to me too. Falando comigo também. Talking to me too. To com 2 O é o também. Lembra-se disso e é sempre usado no final da frase, tá? Falando comigo também, conversando comigo também. Talking to me too. Or am I fool? Ele tá cantando o seguinte: ou eu sou um tolo, or am I fool who sits alone? Que fica sentado sozinho, que se senta sozinho. Or am I fool? Ou eu sou um tolo. Who, quem, você vai adaptar para que. Sits é o verbo sentar. Alone, sozinho, solitário, né? Então, who sits alone, que se senta sozinho. Podemos então adaptar para ou eu sou um tolo que fica sentado sozinho. E aí, mais uma vez, ele canta. Who sits alone, talking to the moon. E aqui é uma pergunta. Claro que não tem tom de voz porque é uma canção, né? Não tem tom de voz de pergunta. Talking to the moon? Não, né? Não tem. Então, em uma canção é muito comum isso. Mas tem um ponto de interrogação. Para você entender esse trecho todo, você tem que analisar todas essas frases que a gente falou. Então, vamos recapitular aqui. Ele começou cantando Talking to the moon, conversando com a lua. Trying to get to you, tentando chegar até você. In hopes you are on the other side. Na esperança de que você esteja do outro lado, conversando comigo também. Ou eu sou um tolo que fica sentado sozinho, conversando com a lua. Enfim, é isso. O texto fala, a estrofe fala sobre ele estar conversando com a lua, na esperança de que você esteja do outro lado conversando também. Ou será que eu sou um tolo que tá falando sozinho? O refrão é isso, tá? Vamos então fazer o seguinte, até agora foi 1 minuto e 13 de análise da música, certo? O refrão, obviamente, ele sempre se repete, mas agora vai entrar um novo trecho para nós analisarmos aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou executar
com legenda em inglês aqui, o início desta canção, tudo que nós estudamos até aqui, certo? Depois vamos continuar, dar sequência e analisar o resto inteiro da música. Vamos lá. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? E é isso aí, people! Vamos lá então, continuando a partir daqui, hein? Vamos analisar essa frase antes dele cantar. Vamos lá. I'm feeling like I'm famous. I'm feeling like I'm famous. Vamos entender uma coisa. Quando você fala que I'm feeling like... Quem aí lembra da canção que nós analisamos aqui, da música que nós analisamos aqui, do Alok? Recentemente, foi ontem, a música Alive, que o título dela também se escreve It Feels Like. Nós falamos um pouco aqui sobre o feel like. Aqui nós temos um exemplo dessa aplicação no contínuo. I'm feeling like. I'm feeling like. Tá, o que que isso significa? Significa eu estou me sentindo como se... Só esse início aqui, I'm feeling like, feeling, sentindo, like, como, você vai traduzir para como se. Então, I'm feeling like, eu estou me sentindo como se... E aí depois tem uma condição. I'm famous. Eu sou famoso. Ao pé da letra é isso. Eu sou famoso. Mas como a frase se trata de uma condição... Ele está dizendo o seguinte, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. Então, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. E aí, tem ali o seguinte, ó. The talk of the town. The talk of the town. Ao pé da letra é a conversa da cidade. Pode traduzir para a fala da cidade. Mas nós vamos adaptar para o assunto da cidade. O assunto do momento, né? Então, I'm feeling like I'm famous. Eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. O assunto do momento, o assunto da cidade. Enfim, vamos ouvir então como ele canta isso. Preste atenção na pronúncia. I'm feeling like I'm famous. Preste atenção nas conexões, tá? Que isso aqui é o mais importante para você entender a letra. I'm feeling like I'm famous. I'm feeling like I'm famous. The talk of the town. The talk of the town. Eu sei que eu não canto bem, tá? Mas preste atenção no inglês, tá bom, gente? Então, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. O assunto da cidade. They say I've gone mad. E aí vem essa frase que ele canta 2 vezes. Primeiro ele fala... The town. They say I've gone mad. They say I've gone mad. They say, eles dizem. I've gone mad significa eu fiquei louco. Eu me tornei louco. I've gone mad. I've é uma contração de I have. Gone é a terceira forma do verbo go. Gone. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar estranho, tá? Vai ficar eu tenho ido louco. Não traduza ao pé da letra. Entenda a estrutura. Entenda o sentido do present perfect. Eu fiquei louco.
Eles dizem que eu fiquei louco. They said I've gone mad. They say I've gone mad. I've gone mad. E aí ele fala, primeiro ele fala, né? Eles dizem que eu fiquei louco. Aí depois ele confirma. Sim, eu fiquei louco. Yeah, I've gone mad. Yeah, é uma confirmação. É, eu fiquei louco. Enfim, eles dizem que eu fiquei louco. É, eu fiquei louco. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. E então ele canta, but they don't know what I know. Preste atenção na essência dos R's aqui nessa frase. But they don't know what I know. But they don't know what I know. But they don't know what I know. Canta comigo aí, vai lá. But they don't know what I know. It's the talk of the town. They say I've gone mad. I've gone mad. But they don't know what I know. Tá, o que significa essa frase? But they don't know what I know. But they don't know, mas eles não sabem what I know, o que eu sei. But they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down. E aí vem essa frase aqui, ó. 'Cause when the sun goes down. 'Cause when the sun goes down. Então, mas eles não sabem o que eu sei. Por quê? 'Cause, nós já falamos aqui várias vezes, 'cause é a abreviação de because, que significa porque. Because when the sun goes down. Porque quando o sol... E aí temos um phrasal verb que é o go down, sendo conjugado na terceira pessoa no presente, fica goes down. Goes down é o ato de se pôr, tá? Ao invés dele, nós temos também o outro tipo de você falar que o sol se põe, que é o sunset. Nós já vimos isso aqui em uma cena do Rei Leão que nós já estudamos aqui, né? Poderia ser when the sun sets. Poderia, mas para bater no ritmo da música, o número de palavras certas dentro dessa estrofe precisou ser um phrasal verb. 'Cause when the sun goes down. Mas quando o sol se põe. Na verdade, mas não, né? Por que quando o sol se põe? 'Cause, lembre-se, abreviação de because. 'Cause when the sun goes down. Porque quando o sol se põe. Olha só o que ele diz. Someone's talking back. Ele diz, someone's talking back. Someone, alguém. Esse S indica o verbo to be. Someone is. Alguém está. Talking back. Falando de volta. Talking back. Someone's talking back. Alguém está falando de volta. Talking back. Yeah, they're talking back. E aí ele canta, yeah, né? They're talking back. Eles estão falando de volta. Yeah, they're talking back. Enfim, fazendo a conexão dessas frases, ele começou dizendo, mas eles não sabem o que eu sei, porque quando o sol se põe, alguém está falando de volta. Alguém está falando de volta. Quando ele fala assim, yeah, e ele faz essa repetição, ele está tendo uma certeza daquilo, né? Preste atenção. Mas eles não sabem o que eu sei. Porque quando o sol se põe, alguém está falando de volta. Alguém está falando de volta. E aí vamos para a ponte que vai levar para o refrão. Mais uma vez, não tem novidade daqui em diante, tá? Nós vamos cantar o refrão mais uma vez, e o refrão é praticamente a mesma coisa do que nós já analisamos. Então eu vou pausar só, traduzir brevemente, frase por frase. Depois tem mais um trecho aqui que tem frases que nós ainda não vimos até aqui, né? Tem a parte final da canção, mas grande parte dela é a repetição do refrão, né? Vamos passar por ele então.
De noite, quando as estrelas iluminam o meu quarto, I sit by myself, eu me assento sozinho. Eu me sento sozinho. talking to the moon. Conversando com a lua. Inclusive, eu quero lembrar uma coisa aqui pra você. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, esse aqui, ó, tá aqui embaixo, eu vou até aumentar minha tela aqui, ó, para você não esquecer de me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, gente, olha, o meu Instagram é esse aqui que tá aqui embaixo, ó, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não está conectado lá, me segue lá agora, eu espero você ir lá e voltar, não tem problema. Me mande o seu feedback, me mande a sua dúvida, me mande a sua sugestão de música, de cena, para nós trazermos aqui para o canal. Tudo que eu trago aqui é fruto de sugestões que vocês me mandam lá no Instagram. Então, vai lá no meu Instagram e me manda a sua sugestão. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu fale aqui ao longo dessa aula, mande mensagem lá para mim. Então, conversando com a lua, trying to get to you, tentando chegar até você. Na esperança de você estar, que você esteja do outro lado. Falando comigo também. Ou eu sou um tolo que se senta sozinho falando com a lua, conversando com a lua. Aqui vem uma frase que ainda nós não analisamos, tá? Essa pergunta que ele vai cantar exatamente agora, olha só. A pergunta é: do you ever hear me calling? Ele fala calling, né? Do you ever hear me calling? Calling fica calling. Enfim, do you ever hear me? É uma pergunta que aqui nessa frase significa: você já me ouviu? Calling, chamando. Quando você quer perguntar alguma coisa como você já, mas você não quer sair do presente simples, você não quer ir pro present perfect, você pode fazer isso aqui, do you ever, tá? Geralmente você vê have you ever, tá? E o verbo na terceira forma, you hear seria o verbo na terceira forma, só que aqui, do you ever hear me calling? Isso aqui é muito comum, tá? Então, você já me ouviu chamando? Do you ever hear me calling? Ouça de novo. Preste atenção agora no que ele vai cantar. 'Cause every night I'm talking to the moon. 'Cause vai juntar com every night, significa porque toda noite. 'Cause every night I'm talking to the moon. Olha só. 'Cause every night I'm talking to the moon. Tá, o que ele tá cantando aqui? Porque toda noite eu estou conversando com a lua. 'Cause every night I'm talking to the moon. Agora, preste atenção aqui, ó. Ele usou o termo still. Não tinha usado até agora. Still significa ainda. E ao invés de falar tryna, aqui nós vemos a forma não abreviada que eu falei agora há pouco. Eu falei que tryna é uma abreviação de trying to. Aqui você vê o modo não abreviado. Still trying to get to you. Ainda tentando chegar até você.
Esse chegar até você, é importante você entender que é o ato da conexão chegar do outro lado, tá? Não é chegar dele ir andando até a lua, ele voando até a lua, não. É o ato de tentar alcançar você, tá? É importante entender que get tem vários sentidos, vários significados dentro do inglês. Os principais são chegar, alcançar, obter, atingir. O chegar é o mais comum. Então, still trying to get you, tentando chegar até você, alcançar você. Na esperança que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou eu sou um tolo que se senta sozinho, que fica sentado sozinho, conversando com a lua. É isso aí. Bom, aqui finalizamos mais uma análise. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte aqui, preste atenção. Vamos ouvir essa canção inteira com legenda em inglês. Por que nós vamos ouvir com legenda em inglês primeiro? Porque é uma canção longa, ela tem 3 minutos e 20 segundos. São muitas frases que nós analisamos aqui ao longo dessa aula. Nós vamos ouvir agora com legenda em inglês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção se vocês conseguem agora, com legenda em inglês, entender tudo o que foi cantado. E que vocês tentassem cantar junto com a letra, junto com aquilo que vocês estão vendo. Depois nós vamos para o próximo passo, que é tentar cantar sem texto, sem legenda alguma. Então, bora praticar agora com legenda em inglês. Vamos lá, vamos ouvir, assistir e cantar junto. Vamos lá. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you.
agora vamos cantar sem depender do texto. Vamos ouvir e cantar sem legenda alguma. Vamos testar tudo aquilo que você aprendeu nesta aula de hoje. Vamos lá! I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Do you ever hear me calling? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 'Cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês. Conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim, será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Meu nome é Thomas, eu tenho 21 anos, moro em Londres. Olá, meu nome é Gisele.
Eu moro em Massachusetts, United States. A minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Então, me chamo Paula Priscila, né? Atualmente eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu tive a oportunidade de estudar com o Teacher Murilo. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com as aulas que eu tive com o Teacher Murilo. Eu realmente sou suspeita para falar do curso dele, porque me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês, comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. O que eu posso falar, né, da experiência que eu tô tendo com ele, que eu tive com ele, é o seguinte, é que eu já fiz outros cursos de inglês antes, mas os cursos que eu fiz de inglês foram muito frustrantes. Eu acabei não desenvolvendo, não aprendendo mesmo de verdade o inglês. Eu tava muito travado, mas também ele me incentivou a conhecer mais sobre a cultura do país que eu ia me mudar, para que eu não tivesse um choque tão grande assim. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E com ele, né, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele foi sensacional, as aulas dele eram muito simples, mas foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Murilo é uma pessoa super acessível, sempre que você precisa ele tá ali para te ajudar. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. Isso para mim é muito importante, essa interação entre aluno e professor. E não só isso também, através da nossa dedicação diária do estudo do inglês. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês. É com ele. Muito obrigada, Murilo, pelo excelente curso. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. Thank you so much for everything. Bye bye. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora, crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é para mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso. Se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então,
corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!